Glória a Deus, Brasil! Boa tarde, meu amigo, minha amiga, minha irmã em Cristo, graça e paz. Meu irmão, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Hoje, domingo, em que estamos celebrando a Páscoa, não é verdade? Deus seja louvado, 17 de abril. Deus seja louvado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja grandemente exaltado na nossa vida, nossa casa, na nossa cidade, nosso país, nosso mundo e todo o universo. Falar sobre a ressurreição de Jesus é para mim um motivo de celebração, né? Porque eu reconheço pela fé que aquele que caminhou entre o seu povo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Infelizmente, muitos já se foram dessa terra sem reconhecer essa verdade, essa obra maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles existe, tudo que neles há. Ele se revestiu de carne, né? Ele se revestiu de carne e veio habitar no meio do seu povo. E caminhava ao lado de pessoas simples e humildes, como eu, como você. Pisou nessa terra, nesse mundo, que não foi digno dele. Muitos se levantaram contra a sua doutrina, contra a sua vontade. Foi perseguido e foi morto, numa morte de cruz. Foi sepultado, mas venceu, porque Deus sempre vence. E não há derrota para crente. Aqueles que creem e confiam no seu nome e vivem nele são mais que vencedores. Não devem chorar, devem se alegrar, porque nós temos por direito, conquistado na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, a salvação, a remissão dos pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Então, amados, falar da ressurreição de Cristo, para mim, é falar também do meu chamado, porque eu fui convidada a falar que Ele está vivo, que Ele reina eternamente e que a sua nova aliança tem muito mais a ver comigo e com você que estamos vivendo nesse século do que com aqueles que viveram naquela época com Ele. Porque nós somos um povo ao qual Deus decidiu revelar os seus mistérios, que estavam ocultos por meio do seu apóstolo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E a nova aliança de Deus, o Novo Testamento de Deus, foi anunciado primeiro aos gentios, por este apóstolo. E eu louvo a Deus porque me deu sabedoria e trouxe à luz do meu entendimento a sua graça, o seu favor, a minha mente ativada em Cristo. Então, essa é a nova aliança de Deus com a humanidade. Tudo que foi consumado, João 19:30, naquela cruz e após a ressurreição de Cristo. Nós vemos o mundo celebrar a sua morte, mas nós deveríamos estar celebrando a sua ressurreição todos os dias. Existe um espetáculo sendo lembrado que para muitos escarnecedores é motivo de riso,
que muitos riram da cruz de Jesus, mas ninguém pode rir da sua ressurreição, porque ele aniquilou o diabo, tirou o pecado do mundo e venceu a morte. E quem ri por último, ri melhor. Glória a Deus, não é verdade, amados? Então, se temos algo para celebrar, algo que é um espetáculo no mundo, é a ressurreição de Jesus e não a sua morte. Tem muito mais motivos para celebrarmos a sua ressurreição do que a sua morte. Mas nós cremos, e naquela cruz foi sepultado, foi aniquilado todos os nossos pecados por causa daquele sangue derramado na cruz do Calvário. Agradecemos a Deus pela remissão dos pecados no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Foi derramado porque nós precisávamos e precisamos dele. Foi derramado porque se fazia necessário que assim fosse, para que nós pudéssemos termos os nossos pecados perdoados e todas as obras do diabo fossem aniquiladas na nossa carne. Porque aquela carne que ali estava sendo crucificada era o próprio Deus, que estava sacrificando o seu Filho por amor de mim e por amor de você. Podemos lembrar desse sacrifício. Muitos estavam chorando naquele dia, mas no terceiro dia a alegria veio. E é assim que Deus faz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a luz resplandeceu no mundo. E essa luz se chama Jesus Cristo, o Nazareno. O Cristo de Deus, o Messias prometido a Israel, que não foi aceito por muitos, mas nós, os gentios, aceitamos pela fé. E isso eu agradeço. Primeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha babá, em memória, a Maria do Carmo Norata Martins, Lia, por ter me ensinado a ler a Bíblia. O importante, quão era importante, eu aprendi a orar com ela, eu aprendi a ler a Bíblia com ela, porque Deus coloca os seus anjos ao nosso lado e nos recompensa. Não é verdade? Então agradeço a Deus por essa vida que Deus já guardou, mas que sim, ressuscitará. Quando o Senhor voltar, todos nós ressuscitaremos, que tiverem mortos primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Esta é a promessa para se realizar na última trombeta, quando o Senhor Jesus voltar. Porque ele virá novamente, porque ele reina e vive eternamente. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de hoje para você é: abra sua Bíblia para que a gente possa ler Romanos. Já falei sobre a ressurreição nos vídeos anteriores e agora nessa introdução. Abra sua Bíblia no último capítulo 16 do livro do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou orar e vou fazer uma breve leitura com você. Onde você estiver, abra a sua Bíblia, por favor. E oremos. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo e Poderoso Deus, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome do Deus vivo. E nós cremos, Senhor, verdadeiramente, que o Senhor Jesus ressuscitou, está vivo e reina.
Tu és o Deus da nossa vida. Exaltado e engrandecido seja o teu nome. Agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para conosco, pela reconciliação que há no teu nome e pelo teu sangue derramado que nos purificou de todo pecado. Agradeço, Pai, pela tua grandiosa obra em nossas vidas. E peço nesse dia que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada um que aqui está, para reconhecer o quão grandiosa é a tua obra, tão maravilhosa a tua obra. Exaltado seja o teu nome. Derrama as tuas bênçãos sobre nós e nos conduz, sabe, Pai, com sabedoria, porque tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe, tudo te pertence. Tu és o Deus poderoso, és o Deus que pode abençoar ou amaldiçoar conforme a tua vontade. O Senhor é o Deus do impossível e eu creio na tua presença, a presença também do teu Espírito, teu Filho, que está no meio de nós, o teu Espírito da verdade. Eu louvo porque o Senhor está comigo e a tua proteção está sobre nós. Agradeço e louvo-te, Senhor, nesta hora. Eu te peço todas essas coisas porque eu creio que tens poder para fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Glória a Deus. Amados, meus amigos, abra sua Bíblia aí no capítulo 16 do livro aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Ele fala acerca das recomendações, saudações, votos. Ao final, ele diz assim, no versículo 24, 25 ao 27, ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amados, eu estava falando da grandiosa obra de Deus sobre a humanidade. O apóstolo Paulo foi quem trouxe essa doutrina ao povo, à humanidade. Ele fala da graça, do favor imerecido de Deus para com a humanidade. Muitos dizem, por que imerecido? Nós não vemos dessa forma. Sim, porque nós não tínhamos condições nenhuma de nos colocar no lugar de Deus, né? Na cruz. Eu não poderia substituí-lo, mas ele pôde me substituir. Então, é a nossa gratidão que faz toda a diferença. Mas a sabedoria do Evangelho, essa sabedoria, esse conhecimento do Evangelho na nossa vida, ele muda tudo. Muda a nossa crença, a nossa perspectiva de mundo. Porque nós aprendemos muitas coisas que às vezes precisamos desaprender. E é nessa tarde que eu quero te falar que o evangelho que Paulo pregava era estranho aos discípulos de Jesus. Muitos discordavam dele, mas ele teve a ousadia de dizer, conforme, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O que Paulo ouviu de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo ouviu do Cristo ressuscitado. E essa revelação
que o Senhor trouxe a Paulo tem, assim, deixado muitas pessoas com a pulga atrás da orelha. Porque nós, amados, entramos aqui através de um aplicativo, de um aparelho, de notebook, um PC, começamos a pregar muitas vezes, sem muita sabedoria. Às vezes isso acontece. Até que nós venhamos ter o pleno conhecimento, a estatura perfeita de Cristo, como a palavra fala, nós teremos sempre algumas falhas. Mas nós precisamos compreender que existe um antes e um depois da cruz. Se Jesus Cristo veio com uma missão, ele cumpriu esta missão na cruz e ele completa a sua missão na sua ressurreição. Então é óbvio que alguma coisa tinha que mudar após a sua morte e a sua ressurreição. E o que é que mudou? É espantoso que nós venhamos a ver ainda no mundo pessoas dizendo que existem pecados sobre os filhos de Deus. Porque se Deus mesmo sacrificou seu filho para tirar o pecado do mundo, por que teria pecado sobre nós? Será que Jesus ficou na cruz? Será que Jesus não derramou seu sangue? Será que Jesus não ressuscitou? Porque Jesus ele veio com essa missão. Estava escrito nas Escrituras que Jesus Cristo viria tirar o pecado do mundo. Ele não veio aqui passear. Ele veio com um propósito, ele veio com a missão. E ele cumpriu a sua missão. Então tem pessoas celebrando a morte de Jesus, mas sem entendimento. E outros, fazendo talvez até o que aqueles escarnecedores fizeram na época. Porque não estão crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Então, amados, o apóstolo Paulo diz que houve uma revelação e ele diz que aquele que é poderoso para que vos confirmar segundo o meu evangelho. Então, Paulo, ele pregou o evangelho do reino, que alguns, sabem que é o evangelho da incircuncisão. Então, nós temos aqui um período antes e depois da cruz. Paulo faz uma divisão, porque ele cria naquilo que Jesus Cristo ressuscitado falou para ele. E Jesus falava para Paulo, resumidamente, todas as suas epístolas, que Deus havia reconciliado o mundo para com ele. E quando Paulo vai ao terceiro céu, significa que estava no paraíso. Então, o paraíso foi restaurado. Então, onde está, Onde está a diferença do evangelho do apóstolo Paulo e do evangelho que está sendo pregado aí? É que estas pessoas estão livres e acham que estão presas ainda. É que essas pessoas estão sem culpa e se sentem culpadas. O evangelho de Paulo vem trazer a revelação de que nós não precisamos fazer sacrifício para nos justificar diante de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, ele fez essa justificação. E nós não tínhamos condições nenhuma de fazê-la. Ele próprio fez a obra de reconciliação nossa com Deus. Se nós tivéssemos condições de fazer essa obra, Deus não haveria tido necessidade de se revestir de carne para vir a este mundo. Então, quando se prega que a igreja do Senhor, que somos nós, aqueles que creem em Jesus, confessam o seu nome depois da cruz, não os chamados, os eleitos, os predestinados,
Se as pessoas pregam que essas pessoas têm pecado, é porque elas não creram no sacrifício de Jesus na cruz. Podem até estar celebrando hoje a paixão de Cristo, mas não creram na eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Porque se você for olhar, a maioria do sistema religioso faz isso. Adoram a Deus, mas sem entendimento. E o nosso Deus é o Deus sábio. É o Deus sábio. Então, tudo que Deus ensinou ao apóstolo Paulo foi que nós estamos em paz com Ele. Que nós temos uma participação no corpo de Cristo. Nós que somos gentios. Que as muralhas caíram da separação entre o povo de Israel e o povo gentio. Que Deus pôs um fim à lei, que o fim da lei é Cristo. Que Deus restaurou o paraíso. Que Deus nos reconciliou com Ele. Que Deus nos remiu de todos os nossos pecados. Nós precisamos hoje viver pela fé, crer na eficácia deste sacrifício de Jesus, da obra reconciliadora de Deus com a humanidade. Esse mistério que esteve oculto há séculos, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Fé. Obediência da fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar no sacrifício que Jesus fez, foi eficaz em nossa vida. Foi de uma vez por todas. Então, nós não precisamos estar fazendo sacrifício para nos justificar diante de Deus. Não precisamos estar fazendo rituais para nos justificar diante de Deus. Nós não temos sobre nós o pecado que nos imputa, a maldição da morte mais. Porque o Senhor, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, o galardão dos Satanás, Ele tirou. Ele tirou o pecado do mundo e venceu a morte. Nos reconciliou com Deus. Então, nós precisamos crer nesta obra que Jesus fez, de coração, amados. Precisamos confiar. Muitas pessoas agem como se fosse um pássaro que a gaiola foi aberta, mas ele volta. Ele volta para aquela gaiola porque estava acostumado a tantos anos dentro daquela gaiola. É como se você tivesse algo que quebrou na sua casa, digamos, como eu tive aqui uma pia quebrada, eu estava usando outra. Passou tanto tempo com esse problema nessa pia que quando solucionou o problema da pia, eu estava de frente da pia lavando os pratos, de vez em quando minha mente dizia para levar as coisas para outro lugar, onde estava antes. Quer dizer, o problema estava diante de mim, mas a minha mente estava tão acostumada de fazer aquele movimento, de ir atrás daquele local, que às vezes eu me pegava naquela situação de ir atrás daquilo ali. Quer dizer, tem pessoas que sabem o que Jesus fez, mas vão atrás do que não é mais para elas. Você está entendendo? Que não é mais para elas. Então, é isso que o Senhor está falando hoje. Nós precisamos viver pela fé. Confiar no Cristo. Confiar naquilo que Jesus Cristo falou. Jesus pregou para Paulo. Pregou. Ele arrebatou Paulo ao terceiro céu nos seus sentidos e revelou para ele os seus mistérios ocultos. E nós tomamos conhecimento disso pela verdade do Evangelho, escrita de Romanos a Hebreus, pelo apóstolo dos gentios. Então, amados, que nós podemos dar glória hoje ao único Deus sábio. Sábio. Você sabe o que é sabedoria de Deus? É poder confiar que Deus sabia o que estava fazendo, que arquitetou todo um projeto para que nós hoje tivéssemos tranquilos, confiando na nossa salvação, não por mérito próprio,
mas por tudo aquilo que Jesus Cristo executou, se colocou à disposição para estar realizando em nossa vida. Deus Pai crucificou, Ele sacrificou o seu próprio Filho, sim, porque Ele poderia ter salvo, mas era necessário que acontecesse. É como algumas situações em nossa vida, muitas vezes é necessário que nós estejamos passando por certas dificuldades. Mas Deus vem logo e nos traz a vitória. Porque depois do sofrimento da cruz, houve o sepultamento, mas também houve a ressurreição. Espera um pouco, confia em Deus. O Senhor está falando para as pessoas aqui, porque depois de um grande sofrimento sempre vem também uma grande vitória. E a nossa maior vitória é saber que Cristo triunfou e Ele venceu a morte. Se temos que celebrar, se temos que comemorar, se temos que falar em espetáculo, que seja da ressurreição. Porque esse é um espetáculo. O diabo foi derrotado, Satanás foi aniquilado, a morte foi vencida, o paraíso restaurado, o mundo reconciliado com Deus. E nós temos só que agradecer a Ele e ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado sempre, para todos sempre. Amém. Uma feliz semana para você. Um abraço. Etelânia Lima.